Boa tarde, muito boa tarde, boa tarde. Estamos aqui, mais uma vez, na hora 13 agora, e vou entrevistar esse grande amigo meu, Max Mu. E vou falar para ele, depois ele vai se apresentar, mas eu conheci o Max lá atrás, em 2001, numa atividade do projeto Escola Aberta, né, enquanto eu estava lá na Secretaria Municipal de Educação, tocando essa ideia de abertura das escolas no final de semana, o próprio Recreio nas férias, e o Max já tinha o trabalho lá de produtor cultural. Antes de passar a palavra para ele, quero aqui na hora 13 agora dizer que esse é um espaço democrático para quem quiser participar, quem quiser falar do seu trabalho, né, cultural, do trabalho social que tem no bairro, para a gente apostar naquilo que nós chamamos de sociedade digna, moderna, humana e solidária. Então, estamos aí com mais de 231 mil mortos da Covid, né? Da gripezinha. Então, tome cuidado. Quem já tem condição, vai tomar vacina. Levei a minha mãe de 91 anos para tomar vacina. Não teve nenhum efeito colateral, bem, graças a Deus. Então, não negue o seu direito de tomar vacina e vamos exigir que o governo ofereça vacina para todos, para todos. E estamos aí com o retorno às aulas, né? Tivemos aqui o debate na quarta-feira dos professores da rede municipal que estão em greve, porque temos que preservar a vida das pessoas, né? Imagine você, 6 milhões de pessoas, de crianças e adolescentes, indo para a rua, né? Movimentando o comércio, movimentando a cidade, movimentando as redes sociais, a possibilidade do vírus propagar-se e contaminar. E a nova cepa contamina com mais facilidade e é muito mais... Enquanto tiver vacina, se cuide, use máscara, faz sanitária, né? Lavar as mãos das pessoas e se cuide. Bom, vamos entrar nessa entrevista aqui, que é o Momento Cultural. Max, muito obrigado por ter aceitado o convite. Quem é você? Por você mesmo, Max. Se apresente aí pra gente. Muito obrigado. E aí, gente, boa tarde. Obrigado, Matias, pelo convite. Hoje a gente está... Eu sou produtor cultural, eu sou artista, sou ator, sou escritor e trabalho muito com uma expectativa de engenheiro sociocultural, onde a gente pensa projetos culturais para resolver demandas, os nós da nossa sociedade, né? Alguns nós sociais, a gente pensa usar a arte e a educação como linguagem de resolução de conflitos, de ausências do Estado, de divergências políticas públicas culturais. Como a gente se conheceu em 2001, quando a gente estava tentando ainda, junto lá com o Henrique Pacheco, Laurindo, né, que eram as pessoas que estavam me chamando para ajudar também, a gente estava incorporando ao grupo deles, para abrir as escolas com atividades culturais aos finais de semana, dando acesso a lazer e cultura para as crianças e para a comunidade em geral. Naquele período, a gente conseguiu, né, a primeira sala de cinema, pública numa escola pública, que as crianças votavam o filme que ia passar, a gente se organizavam, a gente começou organizando a sessão, e depois a comunidade ganhou expertise para fazer isso e se apropriou por um tempo dessa sessão. Então, o Henrique Pacheco, na época, era um deputado estadual, aí tinha a Vera, que era diretora da escola, a Brazuca, né, que era a USP. A gente criou uma grande parceria para abrir as escolas. Hoje, a gente continua frequentando as escolas com o projeto Recicla os Muros Invisíveis, e os CELs hoje já são um espaço, né, que é uma continuidade dessa luta de abrir escola. O CEL já é um espaço integrado de cultura, educação e esporte. O CEL já é um alívio para as periferias terem acesso, né, à cultura. E a gente tem a exposição Recicla os Muros Invisíveis, que vira e mexe, a gente consegue também expor no CEL. A gente estreou no MUB, Museu Brasileiro de Escultura, um dos museus de escultura mais renomados da América Latina, essa exposição em 2014, e desde então a gente vem frequentando os CELs.
dando palestra de formação ambiental, sustentável e sobre a diversidade cultural. Então é isso. Marcos, Alô? explica Oi. melhor para a gente. Está me ouvindo? Vamos adaptando aqui a tecnologia. E aí, explica para nós um pouco melhor o que é esse projeto Reciclos, né? Eu sei que mexe com catadores, mas como que ele acontece? É uma cooperativa? Como você iniciou esse trabalho? Conta para a gente um pouco essa história, para entender melhor o que é esse projeto. Tá. O projeto Reciclos Mundos Invisíveis, ele é uma exposição de fotoesculturas gigantes, onde a gente coloca as fotografias num tambor, né, num tipo um tambor tonel de 200 litros. Então essas fotos viram 360 graus, ganhando aí o caráter de escultura, né, não mais de foto bidimensional. E aí você tem essa exposição que ela pode ficar em espaço aberto, no tempo também, e ela também pode transitar pelo espaço público e o público por ela, né? Então, mais uma vez, ela está cumprindo aí uma experiência de escultura na cidade, embora ela seja uma imagem clicada. Então, a gente chama isso de fotoescultura. Essas fotos, elas vieram a pedido da Cooperativa Granja Julieta de ter um projeto que mostrasse um pouco mais o trabalho delas. A Cooperativa Granja Julieta, ela estava na Zona Sul, atualmente ela está parada por conta da pandemia, ela não conseguiu se segurar, e na Zona Sul, ela tinha lá um grupo de mulheres, maioria de mulheres negras, que trabalhavam com a coleta seletiva, né, catadoras que iam lá com carrinho, ou com caminhão, ou aos poucos, juntando material e revendendo esse material. A cooperativa, ela, em 2014, eles tinham vivido uma experiência muito positiva, de que a prefeitura abraçou as cooperativas, conveniou as cooperativas e, portanto, os cooperados passaram a ter uma renda muito significativa, uma variação de renda bem melhor, às vezes variava de 1.500 a 2.000 e poucos reais, porque se organizou. Eles estavam vindo dessa experiência e essa experiência começava a declinar, né? Declinar para as megacentrais, declinar para grandes empresas com interesse no material, no resíduo sólido. E aí a gente criou essa exposição para dialogar com o poder público, para dialogar com a sociedade, a importância dos catadores, a importância de se cuidar do nosso material. Então a gente sempre diz que o fora não existe, nada se joga fora. A palavra que eu te dou entra dentro de você e por mais que você fale, eu não ligo para o que você está falando, você ouviu e algum efeito isso traz. Né? O material, não existe pegar uma coisinha aqui, e jogar para trás, não foi para fora, né? Ficou atrás de mim. E eu posso ir acumulando isso atrás de mim. Então, a gente tem 50 imagens mostrando a cooperativa, onde a gente faz uma monitoria narrativa, uma experiência sensorial por essas imagens, para que as pessoas comecem a repensar, a sentir não só a questão da reciclagem, mas a questão da fake news, a questão da diversidade, a questão dos conceitos de tempo, de como o tempo lida com cada material, junto com o seu tempo. Como seria o mundo sem os catadores? Quem são esses catadores? Como é esse trabalho? Então, é uma palestra, é uma mostra de arte educativa, sustentável, e que a gente tem tido um efeito muito bonito quando a gente vai para os céus. A gente consegue sensibilizar as crianças, os professores, a equipe técnica, e a gente cria uma formação. Sempre a nossa intenção, e essa intenção é um pouco mais difícil, de que o céu se torne um ponto de coleta para alguma cooperativa. Que alguma cooperativa venha junto com a gente e, dentro desse céu, ela possa melhorar a qualidade de materiais que ela vai retirar desse céu e essas pessoas terem mais educação ambiental.
Isso já é Max, mais difícil porque envolve outros parceiros. Oi, explica para a pode falar, gente Matheus. como que é a parceria com o CELS e qual é o CEL que vocês tentaram ou estão com parceria? Como é que essa construção com os CELS de exposição, o que é? Explica para a gente isso melhor, por favor. A primeira parceria com o CELS foi através do edital da Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Redes de Ruas, onde nós fomos para o CEL Caminhos do Mar e o CEL Cidade Dutra. A segunda parceria com o CELS foi através de uma emenda parlamentar do Suplicy, onde a gente foi para o CEL Navegantes e CEL Três Lagos. E agora a gente tem o COSCEL, né? A gente está cadastrado no ProArte, SME. O CEL que quiser exposição pode nos contratar e a Secretaria Municipal de Educação pode nos oferecer também para os CELs. E a gente já está conveniado e cadastrado na Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente agora, estou entrando em contato com o CELS, apresentando o projeto, contando um pouco sobre o projeto, falando desse projeto, e aí as pessoas que querem podem chamar a gente, que agora a gente está na SME. Max, explica para mim o papel dos catadores nesse processo. Como é que eles... Eu estou recomendando, eu publiquei o vídeo que o Max colocou aqui na página, assistam, legal, o vídeo que ele postou. Mas conta para mim como é a atuação dos catadores, porque eu vi algumas pessoas falando, né, da mostra, falando da importância, né, desse projeto. Qual é o papel dos catadores nesse processo de construção dessa relação com o projeto e também com os céus, né? Que eu chamo de empoderamento aqui, depois vamos falar sobre isso depois. Mas fala para mim como é que é o papel dessas pessoas, além do trabalho que elas fazem da reciclagem. O trabalho dos catadores junto à exposição, ela em alguns momentos traz os catadores ou as catadoras para dar palestras e dialogar com o público, né? Isso depende muito de como é feita a conversa e de como a gente consegue organizar as agendas. Então, a ideia de aproximar os catadores dos céus é uma ideia que a gente tem, né? De aproximar essa realidade, porque você tem os catadores como um ser místico, mítico, mitológico, invisível, às vezes inoportuno na sociedade, às vezes aquele cara que atrapalha o trânsito, que anda sujo, aquela pessoa que lembra o homem do saco, né? Aquele ser que às vezes parece que não merecedor de respeito, não merecedor de nossa atenção, do nosso valor como um servidor público. E a exposição, ela transforma. Não tem alguém que passe pela exposição que não vai sair lá dando graças a Deus, muito obrigado que existe catadores no Brasil, muito obrigado. Porque a gente mostra quem eles são. Se não houvessem, as enchentes que teve agora, São Paulo viveu nos últimos 18 meses as maiores enchentes dos últimos 20 anos. Porque os catadores estão se organizando há mais ou menos 20 anos. E os catadores, eles fazem um trabalho que as megacentrais, as grandes empresas não fazem. Eles vão, quando você estava lá 20 anos atrás, 30 anos atrás, tomando uma cerveja na Paulista, não dava tempo da sua latinha chegar no chão, já tinha um catador pegando. E quando e aí, de repente, depois de alguns anos, estou falando de 20 anos atrás, porque eu estou errando as contas, eu acho que é 30 para 30 anos, 30, por aí. E aí, quando começa, ainda na gestão do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil recebe um prêmio de quem mais recicla cobre e metal, e lata. Né? É um dos países do mundo que mais reciclava. Só que não existia uma ação de governo. Né? O Fernando Henrique agradeceu o prêmio, mas não tinha política pública para isso. Não existia uma visão do poder público, municipal, estadual e federal, para que isso acontecesse. Isso eram as pessoas recicladoras,
os agentes ambientais, os catadores, que estavam pegando essa latinha no ar, colocando no saco, na carroça, levando para um terceiro que juntava um monte e vendia para a indústria. Então, a reciclagem ela passou a ser meio de vida para essas pessoas. E eles pegam material fino, material curto, eles pegam tudo que eles veem pela frente. Então, o lixo que ia cair no bueiro, não cai. A latinha que é para o bueiro, não vai. O papel, a caixinha de fósforo, o isqueiro velho, o papelzinho que o cara joga no chão, não vai para o bueiro, ou vai muito menos. Porque tem muitos catadores olhando e limpando e procurando material, porque eles têm que formar um montante. O quilo é muito barato, né? O quilo do material, depende do material, vai de 20 centavos a R$1. Ele tem que fazer muitos quilos. Então ele não perde nada, nenhum papel, nenhum palitinho de sorvete que alguém deixa pelo chão. E isso fazia a cidade mais sustentável. E uma mão de obra humana que passava a sustentar uma família. E aí, quando você tenta transformar isso em máquina, industrializar, você cria essa exclusão, essa gentrificação, cria o distanciamento, cria a exclusão dessas pessoas do processo de autonomia sustentável, né? E as máquinas não fazem esse trabalho fino, de catar latinha no ar, de ver um papelzinho ali do lado do poste, de ver um fio pequeno, né? Eles só vão pegar as grandes coisas, né? E depois o catador ainda separa. Então, se o catador acha um fio encapado, se eu jogo esse fone fora, cai lá na rua, e ele acha, ele vai ainda separar esse plástico do cobre que está aqui dentro, do metalzinho, e separa. E cada uma vai para uma finalidade de distribuição. As grandes empresas muitas vezes não vão ter esse trabalho, as megacentrais, de ficar desfiando esse cabo, esse cabinho do fone, para pegar o cobre que tem aqui dentro. Então, esse trabalho artesanal que os artistas dos resíduos sólidos fazem, a máquina não a substituiu direito. Então, desde que o Dória assumiu, que foi muito precarizado as cooperativas, tirou os caminhões das cooperativas, deu prioridade a grandes empresas e as megacentrais, a cidade tem tido mais problemas de saneamento básico, como as enchentes, por exemplo. Não só as enchentes, a volta de algumas epidemias. Então, mais pequenos lixões, não lixão gigante, mas aqueles pequenos lixões que acabam se acumulando nas esquinas de alguma casa, num terreno baldio, eles voltaram a aparecer nos últimos anos. Isso traz dengue, traz malária, traz leptospirose. As enchentes voltaram a acontecer, né? Então, chamar um catador de agente ambiental é um eufemismo, né? Ele é um herói ambiental, né? Ele é alguém que realmente... Eu, na exposição, sempre faço essa pergunta para as pessoas. Se já vier um disco voador e levar todos os professores embora, a sociedade vai dar um jeito de um ensinar o que precisa para o outro? Será que a sociedade acha um jeito de transmitir o seu conhecimento para os outros sem os professores? Eu sou pedagogo, né? Calma, não estou querendo livrar os professores, mas será que a gente consegue se viver sem escola 1 mês, 2 meses, 3 meses? A pandemia já está falando um pouco disso, né? Aí você fala, uns falam que sim, outros falam que não. E se levassem os médicos? Sumisse todos os médicos? Será que a gente dava um jeito de viver aí um tempo? Isso foi longe da pandemia. Hoje eu acho que todo mundo falaria que não. Mas antes da pandemia, a gente conseguiria resolver com receita caseira, com o jeito da avó, algumas coisas. A gente ia dando um jeito. Quanto tempo a gente ficava dando um jeito aí na nossa vida sem os médicos? Mas e se levassem os catadores, os lixeiros, os garis? Se os discos voadores levassem todos os catadores e lixeiros, a gente sabe dar conta do nosso próprio resíduo sólido ou do nosso lixo? A gente sabe o que fazer com eles? A gente aguenta 1 semana? 2 semanas? Será que a gente aguenta 1 mês?
Aí todo mundo percebe que não. Então, a valorização dessas pessoas é crucial. Alguma professora quer dar aula, atravessar um monte de lixão para dar aula? Algum médico quer atravessar um monte de resíduos sólidos sendo deteriorados para fazer uma cirurgia? Então, Max, a gente eleva a importância desse indivíduo, dessa categoria, profissionaliza eles e leva para as crianças o extremo respeito que eles merecem. Max, vou interromper, mas vou fazer uma pergunta. Já quero aqui agradecer o comentário da Ivone Martins. Oi, galera lutadora, minhas energias a vocês para que consigamos a nossa vitória, né? Uma companheira que já esteve aqui numa entrevista com a gente, falando sobre a importância das vacinas. Ô, Max, fala para a gente esse processo de organização dos catadores, né? Porque a pandemia trouxe o aumento do empobrecimento das pessoas, né? E, muitas vezes, a exclusão social dos direitos que eles já tinham. Então, aumentou o número de moradores de rua, né, de catadores. Qual a dica que você dá para quem está assistindo? Como organizar cooperativas de catadores no seu bairro? Não sei se você pode falar sobre isso, mas dá uma dica para a gente, como é que isso acontece, como é que você vê esse movimento, porque há uma solidariedade grande da sociedade. Aqui na nossa região, tem uma colega que eu espero que esteja assistindo, chama Josie, que ela conseguiu distribuir a média de 220, 260 marmitex nos finais de semana. Mas eu sempre digo que a gente precisa superar essa fase, né? E começar a organizar as pessoas. Dá uma dica para a gente aí, o papel das cooperativas, distribuir a organização social, Max, por favor. Quando a gente fala de superar a fase de distribuição de marmitex, a gente tem que entender, primeiro, a população de rua, né? A população em situação de rua, ela não é uma coisa só. Então, você vai das pessoas em situação de calçada até alguns catadores que dormem debaixo das suas carroças e de final de semana tem casa, mas eles moram muito longe. Então, eles ficam no centro catando de segunda a sexta e sexta-feira eles guardam a carroça em algum lugar e passam sábado e domingo com suas famílias lá. Mas essas pessoas dormem na rua também, né? Estão em situação de alta vulnerabilidade também. E aí você tem um grande núcleo, um grande universo de situações dentro da situação de rua. Alguns universos são de uma vulnerabilidade extrema, de tanto frio, de tantas drogas, de tanta violência e de tanta tortura psicológica e corporal. Algumas pessoas hoje não têm condições de se organizar. Essas pessoas precisam de acesso humanitário à saúde, acesso digno a um acompanhamento, para que depois a gente possa falar com eles de trabalho, ou de estudo, ou de escola, porque algumas pessoas estão numa dependência química, ou numa depressão mesmo, às vezes nem é dependência química, mas às vezes a pessoa está numa situação muito vulnerável, que ainda não é a hora de pensar que essa pessoa consegue dar conta de si própria, porque, né, todo o aspecto cognitivo dela e emocional está confuso e abalado. Quando você tem aí uma comunidade, uma associação de bairro, se as cooperativas, normalmente as cooperativas têm rejeição das associações de bairro porque elas acumulam material, o material do bairro, né? Elas acumulam, as pessoas muitas vezes não querem ficar da sua janela olhando lá o montão, o que ela na coletividade, o seu espelho, né? Eles não querem ver aquele monte que eles chamam de lixo lá pela janela, eles não querem passar na frente de uma cooperativa. Então, muitas vezes, os bairros têm resistência às cooperativas. Eu acho que a primeira coisa é, nós, bairros, queremos uma cooperativa, e a nossa associação de bairro vai ceder esse terreno para uma cooperativa. Aí você já começou a ajudar a organizar. Aí procure uma cooperativa que seja autêntica, gerenciada de forma horizontal, pelos catadores, junto com o Movimento Nacional dos Catadores,
junto com as redes de cooperativa, a Rede Sul. Então, procure uma cooperativa que não seja liderada por um dono de cooperativa que tem 3.000 cooperativas, porque isso não é cooperativa. Procure uma cooperativa que tenha também, como é a cooperativa da Dona Teresa e da Mara, que eu apoio, que tenha um processo de formação humana, formação educacional, aumente a autoestima das pessoas, tenha um acesso, uma cooperativa que tenha valores além do trabalho. Eu chamo de trabalho humanizado, que é um debate que a gente faz também, trabalho humanizado versus produção mecanizada, através dessa história de como o trabalho humanizado melhora a vida das pessoas, mas está na contramão do pensamento industrial, e a produção mecanizada destrói a vida das pessoas e às vezes produz um pouco melhor. Então você pode conseguir procurar uma cooperativa que tenha um trabalho humanizado, cedendo espaço e procurando pessoas, porque não é fácil organizar um almoço de família, né? Então, às vezes, as pessoas tentam organizar as comunidades vulneráveis, as favelas, os cortiços. Esse povo não se entende, tá? Eu falo, não é fácil organizar um almoço de família. Não é fácil resolver um inventário na sua família. Não é fácil lidar com muitas pessoas. Você pegar pessoas vulneráveis que têm dificuldade de letramento, dificuldade educacional, falar, vamos fazer uma cooperativa, vamos dividir o nosso trabalho, todo mundo... Às vezes não é tão fácil. Ainda mais se você não for um catador, se você não é uma pessoa que tenha já o conhecimento e o reconhecimento dessas pessoas como alguém desse grupo, que já não tem o respeito de uma história lá atrás. E aí, para você montar uma cooperativa, eu acho que você pode apoiar dando estrutura. Será que a associação de bairro consegue falar com o Rotary Club para dar uma esteira? Dá estrutura para eles. E aí, a partir da estrutura, talvez você consiga um grupo bacana para trabalhar, né? Porque realmente não é fácil. Pode falar, Matias. Vamos falar de você! Já estamos falando de você, é claro. Eu quero falar da sua atuação agora, profissional. Como é que você está? Eu sei que você tem experiências aí para contar para a gente. Fala um pouquinho dos seus trabalhos atuais, além desse que você falou, e quero parabenizar já aqui essa sua iniciativa. Muito enriquecedora a sua fala, né? De empoderamento no sentido de conhecer a causa e traduzir ela em realidade. Muito, muito legal. Muito legal ouvir você. Mas fala de você agora, quais são os projetos pessoais aí que você está fazendo, o empoderado, o que é o empoderado? Fala para a gente aí, para o pessoal conhecer você melhor ainda. Eu sou articulista do jornal Empoderado, eu escrevo lá algumas matérias, em alguns momentos a gente faz uma reflexão, sempre é uma reflexão jornalística poética, né? Não me atento apenas ao jornalismo, eu gosto de trazer algumas provocações, e eu escrevo mais sobre política do que sobre educação, do que sobre arte. Isso é um problema que eu tenho comigo mesmo, eu fico bravo com isso, mas a política eu acho que vira o meu desabafo, né? Onde eu consigo desabafar algumas inquietudes dessa situação política que a gente vive, e eu não me atenho a esse governo que namora o autoritarismo, que flerta com o segregacionismo e que perde um pouco o pé da realidade, o pé da verdade, o pé da história. Eu falo de toda a nossa sociedade como um sistema de político colapsado, né? Uma classe média que desconhece para onde vai o seu resíduo sólido. Quem pega nele não dá bom dia e boa tarde para quem salva a sua cidade de colapsos ambientais. Estou falando de uma periferia que não conhece a periferia do outro lado da cidade nas suas demandas, e por isso elas não conseguem, em uma unidade, traçar objetivos comuns. Eu estou falando
de movimentos sociais que, na busca da sua materialidade, da sua conquista, raramente conseguem se alinhar com as outras demandas e os outros movimentos sociais. Então, isso me indigna de tal forma que eu penso na gente como um colapso político, uma sociedade de colapsos políticos, né? Onde não se forma uma cultura de sociedade, um projeto de país, um projeto de povo, e onde a gente não consegue se organizar sem sermos autofágicos e combatentes contra nós mesmos, né? Até um pensamento que me incomoda tanto assim, eu falo assim, em que país, quando eu via o exército subir o morro no Rio de Janeiro, eu falo, em que país que se gasta com um exército para ir contra a própria população? O exército não é contra nações inimigas? Como o povo pode ser a nação inimiga do próprio país? Né? Então, para mim, isso é um pouco um colapso político muito sério, que a gente, às vezes, deixa de lado o debate dessa nossa vulnerabilidade. E aí eu escrevo muito sobre isso no Jornal Empoderado. Eu tenho aqui também trabalhado um site que chama Ação Catadoras. Quem colabora com esse site ganha um documentário chamado #NossaFamília, que é para ajudar a Mara e a Dona Terezinha e os projetos dela. A gente está agora revendo esses projetos, melhorando esses projetos. Foi feito durante a pandemia, às pressas. Agora a gente está dando uma aperfeiçoada nisso. Nós temos todo ano a caminhada Luz Gama, que a gente faz no dia 24 de agosto. Então, para lembrar desse grande abolicionista, educador, advogado, escritor, essa personalidade que não cabe numa live só. Então, todo ano a gente faz a marcha e a caminhada Luz Gama. Nós temos aí outros trabalhos também, ainda, agora como é começo de ano, eu prefiro não falar dos projetos na gaveta, porque projeto na gaveta é um pouco temerário, eles podem não acontecer. Então, aí tem alguns outros projetos aí saindo, né? Eu faço parte de alguns coletivos de teatro, a gente está vendo aí como vai se organizar esse ano. Vamos ver se a gente consegue fazer aí alguns canais aí no YouTube. Começar, eu preciso produzir arte, então estou pensando em ir para o YouTube aí, para a gente conseguir produzir algumas coisas nossas. Legal. É isso. Estamos aí à disposição, fazendo documentários, teatros, textos, livros. Eu tenho um livro que eu escrevi, um conto que eu lancei ano passado, que o conto chama Brota Maria Clara Preta. Cadê o meu livro aqui? Que eu acabei de esquecer o nome do livro, porque a minha memória já não está muito boa. Oi? Contos contados. Respondendo, né? Acabei de dar um branco aqui no livro. Dar um branco. Mas tudo bem. Vou ler um comentário. Aqui, ó. Vou ler um comentário aqui para você. Aqui o livro. Aqui. Nem te conto. Nem te conto. Que legal. Que legal, Marcos. Ó, tem um comentário, um elogio, na verdade, aqui, ó. Muito boa a reflexão desse moço. Estou feliz por conhecê-lo. Eu ouviria muitas vezes. Essa é minha amiga Ivone Martins aqui. Muito obrigado, Ivone. Ivone, gente, tem um canal no YouTube chamado Cine Vozes, né? Nesse canal tem todas as lives que a gente fez ano passado com a Ação Catadoras. Então, todo domingo a gente fazia uma live, né, sobre um assunto diferente, com uma personalidade diferente. E durante quase 6 meses a gente fez, ou 4 meses, 5 meses, toda semana. E aí você pode ver lá várias reflexões. Lá eu falo bem menos, eu medio bem mais, mas são reflexões muito maravilhosas. E aí você pode ajudar a gente a divulgar o canal também, canal Cine Vozes no YouTube. Legal. Gente, estamos aqui há 35 minutos de conversa com o Max, né?
Primeiro, um prazer em retomar a conversa com o Marcos, porque faz tempo que nós estamos dialogando só por WhatsApp, a troca de mensagem. E agora, à distância, ele na casa dele, eu na minha casa, fazendo aqui essa live, que é um avanço da tecnologia que nós estamos se apropriando dela. Quero agradecer aqui o Marcos, pedir para ele aí considerações finais em relação às conversas. Não sei se você quer abordar mais algum assunto, mas eu quero agradecer já de imediato e convidar para, quem sabe, em outro momento, fazer uma discussão sobre Luiz Gama, que eu acho que é fundamental, diante do qual estamos vivendo nesse país aqui da necropolítica, né? Quem morre na pandemia? Quem morre na inserção do exército nas comunidades? Negro, pobre e periférico, certo? Então, é uma política assassina, sim, de uma população que merece respeito e que merece intervenção do Estado para que ali haja emprego, renda, acesso à cultura, ao esporte, à educação, à cultura. Então, infelizmente, as nossas lives é para construir uma nova narrativa, que é possível ter um mundo com menos, né? Menos diferença, né? Que as pessoas estão mais próximas do outro, né? Tanta riqueza e tanta pobreza. Max, muito obrigado. A última aqui da publicação da minha querida... Estou em Camaçari, a minha amiga. Oh, delícia. Delícia. Max, palavra sua. Antes de encerrar, na verdade, eu tenho tomado uma postura com a pandemia, uma postura antiviral, né? Eu não estou aqui descredibilizando nenhum tratamento, quer dizer, nenhuma vacina, e nem que a gente não deva ter vacinas. Mas me ocorre algumas questões durante a pandemia de um debate fragilizado. Então, por exemplo, 90% das pandemias vem do consumo de outras espécies, de carnes. Então, eu até fiz um artigo que eu escrevo sobre a corona, que a gente traz esse dado. Então, quando a gripe suína veio da onde, Matias? Do consumo do quê? Carne. A gripe aviária veio do quê? Você está me fazendo perguntas, você está me engano, né? Também de consumo de carne. Né? De carne. A vaca louca, que era o H1N1. O ebola, né, veio do contato com os macacos. Enfim, o nosso mau hábito de tratar mal as outras espécies, de devorar as outras espécies, é um ponto que a nossa cultura carnívora não debate com seriedade. Nem para parar de comer carne, nem para tratar melhor a comida que se come. Então, eu, perante a pandemia, estou fazendo uma revisão da nossa responsabilidade, como a gente fala de ciclos e reciclos. Quem sou eu na geração dessa pandemia? Aí, quando a gente entra lá tem aí uns protocolos também, que a gente começa a estudar sobre vitamina D. Quando a gente tem mais de 40 UI de vitaminas D, parece que você fica muito fortalecido contra qualquer ataque viral. Quando você chega a 40 unidades internacionais de vitamina D no seu sangue normal, parece que você fica... não é absoluto, porque você precisa estar comendo bem, você precisa ter um organismo médio, mas isso você já começa a ficar mais forte com vitamina D, que é principalmente o sol, né? Mas você também pode tomar lá 600... como chama o médico? Que ele tem um protocolo de Coimbra, acho que ele chama Coimbra. Ele desenvolveu o protocolo de Coimbra, que significa tomar 600 mil unidades internacionais de vitamina D numa vez só, e depois passar a tomar 10 mil por dia, que são cápsulas que você vai tomando. Isso te mantém saudável. Então, existe uma coisa que eu acho que no meio de uma doença a gente não fala, que é: o que eu faço para me manter saudável? Eu continuo tomando Coca-Cola e comendo hambúrguer e esperando a vacina? É isso que a gente vai fazer. No meio de uma doença, a gente não para pensar em saúde. A gente fica esperando fármaco.
O fármaco vai ser necessário, a gente vai precisar da vacina, não dá também, a gente sabe que na nossa vida a gente não controla a nossa alimentação nesse nível, não consegue tomar sol todo dia e tal. Mas o nosso organismo também precisa ser fortalecido. Sim. Né? Enquanto a gente espera a vacina, a gente já pode estar criando alimentação mais saudável, uma vida mais saudável, para que a gente consiga não ser tão vulnerável ao vírus e que a gente se mantenha vivo até a vacina chegar. Então, eu acho que é um debate pouco feito também, que é uma reflexão rasa, a gente só debater que tipo de vacina eu vou tomar, sem debater que tipo de vida eu quero ter para que não exista mais pandemias no mundo. Muito legal. Gente, quero cumprimentar também aqui a Ana Rosa Regiante. Muito interessante esse comparativo. E ela comenta de humanidade, saúde e natureza. Eu acho que nós temos que aprofundar alguns debates aqui, porque a questão da alimentação, né? Ela é fundamental, a questão da resistência às doenças, né? E aí nós temos uma negação aí da agricultura familiar, uma negação dos alimentos saudáveis, né? A questão do agronegócio avançando, a questão dos produtos industrializados avançando. Muito bem. Max, estamos aqui há 41 minutos. Eu gostaria das considerações finais, porque acho que você vai ter que voltar outro dia aqui, meu amigo. Muito obrigado, um grande abraço. Comentários. Max, considerações finais, muito obrigado. Um abraço. Volto com prazer. Eu só agradeço aí a nossa parceria. Matias aí, um parceiro sempre mais próximo ou mais distante, está sempre na parceria dos nossos trabalhos, acompanhando aí as nossas conversas. E eu peço para quem estiver assistindo, ir lá, se inscrever no canal Cine Vozes. Se gostar de alguma entrevista, vai compartilhando aí com as pessoas. Em breve a gente vai produzir mais conteúdo para os nossos canais também. E a gente vai chamar o Matias para lá também. Legal. E quem está assistindo, também curta, comente, compartilhe, porque nós estamos aqui ainda na página do Facebook, mas vamos tentar migrar também para o YouTube mais para frente. Max, um grande abraço, muito carinho para você. E para quem nos assistindo aqui, muito obrigado também, pessoal. Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.